Me dá, Gustavo Batista, quero voltar para o plantão policial de Ribeirão Preto. O pedido de expulsão do fazendeiro Alípio João Júnior do prédio onde ele mora foi aprovado pelos vizinhos. A assembleia foi ontem à noite e agora o Gustavo tem mais detalhes. O pedido, inclusive, ele já foi entregue para a justiça para que esse homem deixe o condomínio, deixe de morar onde ele estava ali, inclusive ameaçando síndico, vizinhos, causando todo o pavor, o pânico para quem mora nesse prédio, Gustavo. Isso mesmo, Valentim, né? Para a gente lembrar um pouco esse caso, foram semanas, dias de várias ameaças encaminhadas por este homem, principalmente por um aplicativo de mensagens. Ele mandava áudio para muitas pessoas, principalmente o síndico, a família dele, vizinhos ali de porta. E aí toda esta questão aí assustou todos os moradores, claro. Esse homem acabou sendo denunciado e foi detido, né? Está preso, inclusive, de forma preventiva. Para você que nos acompanha ter uma ideia, este edifício tem cerca de 50 apartamentos. Participaram desta assembleia 41 representantes, né? Então, 41 representantes de pelo menos 41 apartamentos, portanto, né? Quase todo mundo. E por unanimidade, todos esses 41 representantes aí decidiram pela expulsão do Alípio, né, Valentim? E esta assembleia era uma das exigências aí da justiça para que o pedido de expulsão tivesse maior chance de aprovação junto ao tribunal, né, junto à justiça. A informação que a gente tem é que o advogado já fez o pedido agora para a justiça, já na manhã desta terça-feira. A expectativa é que a decisão saia até o final ainda desta semana. E aí, então, a partir disso, o Alípio vai ser considerado expulso oficialmente deste edifício, que fica inclusive aqui no centro da cidade de Ribeirão Preto. O Alípio, ele está preso hoje no Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto, né? Ele está lá desde o mês passado. Essa detenção ocorreu porque há relatos, como eu já disse, dos crimes de injúria racial e de ameaças de morte contra o síndico, a filha dele e o vizinho, né? Além de outras ameaças, né, que também aconteceram, mas o pedido de prisão foi por causa destas 3 pessoas, né? E a prisão foi uma forma aí para garantir a ordem pública e da incolumidade, ou seja, a segurança física e psíquica destas vítimas. O Alípio, ele é investigado pelo Ministério Público por perturbação do sossego, injúria racial, perseguição e coação dos vizinhos. A gente vai ouvir agora o que disse o advogado lá desse edifício, deste condomínio, trazendo mais detalhes de como que foi esta assembleia e como que vai funcionar a partir da concessão desta liminar, né? Será que o Alípio vai poder chegar lá e entrar nesse prédio? Vamos ver o que ele disse. Foi uma assembleia tranquila, porque todos querem a mesma coisa. Que o Alípio não volte a morar naquele condomínio. Uma vez que, lembrando, aquele apartamento não é dele, ele é um morador lá. Diante desses documentos aqui, eu vou fazer um novo pedido para a juíza para que ela aprecie novamente a liminar. Ela pode conceder, como não conceder. Tudo indica que ela vai conceder, entendeu? Então nós vamos aguardar isso. E a expectativa é sair o resultado em quanto tempo? Eu acredito que até sexta-feira já sai o resultado, se deu ou não a liminar. Eu acredito que com a concessão da liminar, e ele vai ficar sabendo, ele nem vai lá. Mas se porventura ele for lá, no condomínio, o porteiro vai ter uma cópia da liminar, ele vai chamar a polícia militar. Você não vai nem discutir com ele. E aí a polícia militar vai garantir a ordem ali, nessa decisão do condomínio. Exatamente, vai garantir a ordem para que ele não adentre lá, uma vez que 90% dos moradores não querem mais a presença dele lá. Para a gente terminar agora, doutor, explica como estão essas últimas semanas desde a prisão dele lá no condomínio, né? Como que tem sido, né? O que o senhor conversou com os moradores, né? Como que tem sido a resposta, né? Porque a gente teve o antes, né, quando ele ainda estava lá, e teve agora o depois dele ser preso, já com a prisão preventiva. Como que tem sido essas últimas semanas? Ontem na Assembleia, isso foi um assunto também. E, de uma certa forma, todos os moradores se sentiram mais aliviados com o fato do Alípio não estar morando lá mais. Está reinando a paz, a tranquilidade, mas sempre com aquele pensamento. Será que ele pode conseguir um liminar? Será que ele pode retornar?
entendeu? Mas melhorou o ambiente lá. Olha, melhorou demais, é claro, ele não está por lá, uma situação muito complicada, que esse homem fazia realmente uma coisa assustadora, né? Essas ameaças. Ah, Valentim, mas ele não cumpriu, ele só ameaçava, é que ninguém pagou para ver. Ninguém ficou ali. Olha, eu duvido que você faz, duvido que você atira, duvido que você me mata. Ninguém pagou para ver, né? Até porque esse homem, o que ele fez, por exemplo, na saída de um shopping de Ribeirão Preto, na hora de pegar ali o comprovante, que ele ameaçou com uma arma de pressão, né? Se fosse uma arma de verdade, ele poderia ter dado um tiro também. Então, Gustavo, no mínimo, é que a justiça, a gente espera isso, que a justiça entenda também, como entendeu pela prisão dele, preventiva, e entenda também que ele é um homem que não pode ficar morando dentro de um condomínio, não desse, mas de qualquer outro, que ele tem que ter um acompanhamento que seja psiquiátrico, se o laudo provar que realmente ele tem algum tipo de distúrbio, mas ele não pode ficar convivendo ali com as pessoas, ou se ficar, ele precisa entender como que é viver em comunidade, em sociedade, não pode ficar ameaçando todo mundo na área comum do condomínio, Gustavo. Com certeza, Valentim. Até diante disso, nós entramos em contato com o advogado de defesa, né, a defesa aí do Alípio. Ele confirmou que ainda aguarda um pedido de uma análise da saúde, da saúde mental do Alípio. Então, ele, inclusive, logo depois que ele foi preso, fez esse pedido. Ainda não existe um prazo para que esse exame aconteça, mas a defesa do Alípio quer que isso aconteça. Enquanto isso, ele permanece preso de forma preventiva no centro de detenção provisória aqui na cidade de Ribeirão Preto. E aí, por que essa expulsão é importante, já que ele está preso, né? É a garantia que esses moradores têm, né, segundo o advogado, caso ele consiga, por exemplo, um habeas corpus, ele possa responder em liberdade por todos esses crimes que ele cometeu, né? Afinal, esse crime, por exemplo, que você disse aí, lá de um shopping aqui em Ribeirão Preto, que ele teria tirado, né, no segurança, ele acabou sendo solto. Foi liberado, né? E se isso acontecer também em relação aos casos de ameaças aos moradores lá desse edifício? Então, eles querem se precaver em relação a isso. Então, eles querem agora que a justiça atenda esse pedido da Assembleia do condomínio, ele seja realmente expulso e, como liminar, ele não possa mais entrar caso ele fique solto com habeas corpus lá nesse prédio. Como disse o advogado, eles deixam lá essa liminar, se ele aparecer lá, chamam a polícia e a polícia então vai cumprir essa liminar, não vai deixar que este homem entre novamente lá naquele prédio. É bom a gente lembrar que o Alípio ele não é proprietário de um apartamento lá. É a mãe dele, ele somente mora lá e ela também está ciente a respeito desta decisão. Até porque, como ela é a responsável, né, por este apartamento, é a proprietária por este apartamento, ela também tem que ser avisada a respeito desta reunião, desta assembleia, Valentim. E aí, como você comentou aí, além deste caso que nós tivemos no shopping aqui da cidade, ele inclusive foi preso também na época, acabou sendo liberado, existem outras ocorrências aí envolvendo familiares, funcionários, ex-companheiras, né? Essas acusações de ameaça e intimidações a vizinhos atribuídas a ele, né, trouxeram à tona todo esse histórico que nós observamos de condutas graves dele. Começou lá no shopping da cidade, mas depois foram várias outras ocorrências envolvendo este homem. Esses casos vão desde estupro e cárcere privado até imprudência ao volante, que resultou inclusive na morte de uma pessoa e maus tratos, inclusive a animais. No dia 17 de junho, por exemplo, né, a gente vai ver inclusive imagens aí, o fazendeiro foi preso após atirar com esta arma de pressão em um segurança de um shopping na zona leste aqui de Ribeirão Preto. O caso aconteceu após somente uma discussão ali, porque o Alípio perdeu o ticket do estacionamento e a cancela não liberou a saída dele, ou seja, ele é realmente uma ameaça à sociedade, principalmente a essas pessoas lá desse edifício, deste condomínio que fica aqui no centro de Ribeirão Preto, Valentim. Olha, com toda certeza, tá aí as imagens, a gente vai acompanhando ali e vendo toda a revolta dele na hora da discussão. Imagina todo o terror, todo o pânico que ele causava dentro desse condomínio. A justiça agora também tem que ser feita nesse caso para que ele seja retirado de lá o quanto antes
pelo bem, né, da imensa maioria do condomínio, e não é, o cara tem que ser tratado, né? Se tiver algum distúrbio, ele tem que procurar algum trabalho, algum profissional que possa auxiliá-lo, né? Mas ele não pode continuar fazendo o que ele estava fazendo, ameaçando matar as pessoas, mandando áudio e tocando terror no condomínio da forma como que ele fazia, tá? Isso é inadmissível, isso é um crime, inclusive por isso que ele está, inclusive, preso.